perguntas. Bom, gostaria de lembrar aos candidatos presentes aqui que as regras não permitem ofensas pessoais, acusações à honra e à dignidade dos adversários. Se algum candidato se sentir ofendido, poderá pedir o direito de resposta. Aí, esse pedido vai ser analisado pela nossa equipe de produção. E, se for concedido, o candidato vai ter 1 minuto para se defender. Candidatos também não poderão exibir nada para as câmeras, nem documentos, panfletos ou textos. Eu conto muito com a colaboração dos senhores para que a gente tenha um debate de altíssimo nível essa noite. Aqui no estúdio também a gente tem vários cronômetros que vão informar em contagem regressiva o tempo das perguntas, das respostas, das réplicas, das tréplicas. Então vamos tentar ficar bem dentro das regras mesmo. E agora então a gente começa o debate pelo sorteio. A primeira candidata a perguntar será Marta Suplicy, do PMDB. Peço que a senhora venha até aqui à frente, por favor. Candidata, nesse bloco, todo mundo tem que perguntar e todo mundo tem que responder apenas uma vez. Para quem a senhora gostaria de fazer a pergunta, e a senhora vai ter 30 segundos para ela. Eu vou fazer a pergunta para o candidato João Dória. Por favor, candidato, pode vir. 30 segundos então, candidato. Boa noite a todos. Boa noite. Candidato, boa noite. Boa noite. Na atual gestão da prefeitura, ela virou as costas para a periferia da cidade de São Paulo. Ela não entregou o que prometeu. Os 20 CELs entregou 1. Das UBSs, 49, ela entregou muito menos, entregou 8. Não entregou UBS e de programas de moradia popular, 10%. Eu quero saber qual é a sua proposta para a periferia da cidade de São Paulo. Marta, a prefeitura realmente é aquela que fica a desejar. Prometeu muito, cumpriu pouco. Nós vamos fazer uma gestão diferente, uma gestão com eficiência, começando na saúde, que é o problema mais grave. É o primeiro, segundo e terceiro problema mais grave da cidade de São Paulo, especialmente na periferia. Não é justo que mais de 500 mil pessoas estejam esperando para exames clínicos. Não é razoável que mais de 103 mil crianças estejam fora das creches. Não é razoável que obras prometidas de hospitais não tenham sido cumpridas. Não é razoável que o atendimento público seja de má qualidade. Nós vamos fazer uma gestão sempre com ponto de eficiência e com inflexão, repito, para a saúde, educação, nós vamos ampliar os CELs e utilizar a escola em tempo integral. Vamos colocar também a programação para a implementação de creches e, no prazo máximo de 1 ano, zerar o déficit das 103 mil crianças fora das creches e implementar programas também para empreendedorismo, geração de emprego, especialmente na região periférica da nossa cidade. Gerar emprego, gerar oportunidades, atraindo investimentos privados e investimentos também públicos para permitir que esta população mais sofrida da cidade tenha a oportunidade do emprego e também a oportunidade, Marta, para se tornarem empreendedores. É assim que vamos fazer a nossa gestão. Bem, em relação ao que o prefeito entregou na cidade, em UBS, ele entregou 49, que era que ele tinha prometido, entregou 8. E em UPAs, ele prometeu 57, entregou 2. Eu quero dizer aqui que nós vamos entregar muito do que foi prometido na anterior gestão e que não foi conseguido entregar. Nós vamos nos fazer os CELs, que ele não prometeu, dos 20, nós vamos entregar 14 CELs. Nós vamos na UBS estender o horário até às 11 da noite e também no sábado. E vamos colocar, finalmente, para você que está em casa, remédio. Em 30 dias, é um compromisso meu, nós vamos ter remédio na cidade para todo mundo que necessita. E vamos também fazer a ampliação do horário para as crianças de 4 a 10 anos, de 6 a 10 anos, período integral. Marta, eu não tenho nenhum desacordo. Aliás, considero o CEL um bom programa que você iniciou e que o prefeito Fernando Haddad tentou ampliar, não conseguiu. Nós vamos ampliar, é um programa importante para permitir o funcionamento da escola em tempo integral e também aulas de educação física, aulas de cultura e o bom atendimento aos gestores e professores que, sendo bem atendidos e bem remunerados, poderão dar aulas de qualidade para os alunos. Mas sempre a prioridade será a saúde pública, que é muito deficiente na cidade de São Paulo. Você colocou alguns dos programas, nós teremos a oportunidade ainda de debater saúde neste debate. Muito bem, muito obrigado. Os senhores podem voltar às suas cadeiras. O próximo a perguntar pelo nosso sorteio pré-definido é o candidato Celso Russomano, do PRB.
Candidato, gostaria de saber para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta. Para a deputada Erundina. Deputada Erundina, por favor, pode vir até aqui. Candidato, o senhor tem 30 segundos, pode formular. Deputada Erundina, você acompanhou o meu trabalho no Congresso Nacional quando eu fui relator na comissão especial para o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Trabalhamos 4 anos nesse estatuto e nós sabemos que as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo têm muitas dificuldades. Dificuldade de inclusão na escola, dificuldade no trânsito pelas ruas, todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis. Temos 2.700.000 pessoas nessas condições. O que você vai fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Olha, candidato, nós sabemos que grupos especiais precisam de uma atenção especial em relação a todos os seus direitos. Direito à saúde, à educação, à assistência social, à condição ambiental. E são pessoas como essas que precisam ter toda a atenção de uma administração pública. Aliás, tem um outro candidato entre nós aí que ameaçou acabar com a secretaria que existe no município, né, de atenção ou de cuidados ao grupo, ao segmento de pessoas com deficiência. Isso é uma insensibilidade, é um retrocesso. A modernidade implica exatamente o tratamento diferenciado e especializado, exatamente, dependendo das necessidades de cada grupo social. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso governo vai dar uma atenção particularíssima, como já o fez da primeira vez, no sentido de que todo cidadão paulistano tenha atendido plenamente os seus direitos de cidadania, para que, de fato, se realizem como seres humanos, sejam produtivos na sociedade e possam se sentirem pessoas felizes, respeitadas em sua dignidade e em suas diferenças, com todo o respeito à sua dignidade humana. Erundina, nós sabemos de todas as dificuldades e a cidade, de fato, não é uma cidade acessível. Infelizmente, começa isso na escola, quando professores recebem pessoas com deficiência, alunos com deficiência, e tem classes estendidas com 35, 38 alunos. Nós temos que fazer essa inclusão. E os professores precisam ser capacitados junto às associações e entidades de defesa das pessoas com deficiência em todos os segmentos. Fora isso, nós precisamos da inclusão no transporte, na mobilidade urbana, com ônibus, com piso baixo, com toda a inclusão necessária para essas pessoas. No mercado de trabalho, incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E a Prefeitura de São Paulo vai fazer isso, vai incluir essas pessoas, vai dar dignidade a essas pessoas, melhor condição de vida, com transporte, atendendo a todos aqueles que precisam. Senão, a gente nunca vai viver a cidadania nessa cidade. A inclusão, evidentemente, é um direito e precisa ser assegurado, mas de forma a não desrespeitar a autonomia e a independência dessas pessoas, não tutelá-las, sem o que elas não vão se sentir cidadãos plenos. E certamente as condições das nossas escolas, sem dúvida nenhuma, o número de alunos em sala de aula, a falta de condição dos educadores de prestar essa atenção particular, especial a esse grupo de pessoas, requer um outro tratamento para que essa inclusão de fato aconteça junto a essas pessoas. Muito obrigado. Sua vez agora, a candidata Erundina, de fazer a pergunta pela nossa ordem prévia de sorteio. Para quem a senhora gostaria de perguntar? A candidata Marta Suplicy. Candidata Marta Suplicy. Portanto, pode vir aqui à frente. Candidata Erundina, a senhora tem 30 segundos. Marta, o presidente ilegítimo, seu presidente, né, editou há poucos dias atrás uma medida provisória modificando o ensino médio no país, alterando inclusive a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso mediante uma medida provisória, sem nenhuma consulta, sem nenhum debate com a sociedade. Inclusive o PSOL já entrou com um ADIM questionando a constitucionalidade dessa medida. O que você acha dessa medida e qual a sua posição a respeito? Olha, Erundina, eu debati como senadora na Comissão de Educação
essa medida em várias audiências públicas, onde nós discutimos a relevância do que precisava ser feito, inclusive com um depoimento bastante importante de ministros de diferentes áreas e de especialistas da Austrália, várias pessoas. Foi debatida no Senado. Eu acredito que poderia ter sido mais debatida popularmente. Agora, eu tenho lido que não foi debatida, agora, mais de um ano que isso está sendo debatido. Eu acredito que, em linhas gerais, é uma medida interessante, porque diminui o número de cadeiras que os alunos vão ter acesso. Hoje, o que nós sabemos é que saem todos analfabetos dessas escolas, porque é um monte de professor, um monte de matéria, não se aprofunda nada. Eu acho que nós vamos ter muito mais tempo para aprofundar isso, porque mesmo numa medida provisória, o Congresso Nacional vai discutir. Mas acredito que os alunos vão ter uma aprendizagem melhor, mesmo que agora, nesse momento, ainda vai ter discussão de aprimoramento de alguma coisa que não está formatada de jeito nenhum. Candidata, não sei de que especialistas você está falando, mas tivemos com vários especialistas, pesquisadores, que estranham que tenham sido eliminadas disciplinas como sociologia, filosofia, artes, educação física, o que vai empobrecer muito o ensino nesse nível de educação que é o ensino médio. Além disso, impõe a tempo integral e há jovens que precisam trabalhar e estudar. Então, isso vai eliminar muitos jovens do direito ao trabalho e à educação. Portanto, não foi suficientemente discutida. Você sabe que medida provisória tem um rito bastante acelerado, não permite maiores debates e discussões. Esse debate não chegou à Câmara dos Deputados, que é onde eu milito, e muito menos na sociedade, candidata. Eu acho estranho que você tenha essa posição a respeito, e não é verdade sua avaliação e seu julgamento sobre o trabalho dos educadores na cidade de São Paulo. Bom, eu vou dizer que parte do que você colocou, eu concordo. Acho que várias coisas que foram eliminadas vão ter que ser repensadas. E quanto medida provisória, também o Congresso Nacional não vai deixar isso passar assim. Vai ter muita discussão, realmente. E eu acredito que, reafirmo, que é um passo numa direção correta. Acho que a direção é correta, precisa mais participação popular, precisa mais discussão, vai ter um tempo para os estados se acomodarem, conseguirem responder ao que está sendo proposto, mas acredito que do jeito que está, não dá mais. Do jeito que está, as nossas crianças não aprendem. Agradeço muito às duas candidatas, podem voltar aos seus lugares. Pela nossa ordem do sorteio, o próximo a perguntar é o candidato Fernando Haddad, do PT. Candidato, o senhor pode fazer a pergunta ou para o Celso Russomano, do PRB, ou para o Major Olímpio, do Solidariedade. Celso Russomano. Celso Russomano, por favor, venha até aqui. Candidato Haddad, o tema é livre, o senhor tem 30 segundos. Celso, na área do transporte público, nós pretendemos continuar renovando a frota com Wi-Fi, internet livre, ar-condicionado, tomada de recarga de celular e recarga de bilhete único. Isso já começou a ser feito e vai ser feito, sobretudo, com ônibus biarticulados. Além disso, nós queremos fazer um corredor de ônibus ligando a Zona Leste à Zona Sul, sem passar pelo centro. Além disso, o passe livre do desempregado. Quais são as suas propostas para o transporte público, se eleito? Quando a gente fala de transporte público, Haddad, a gente tem que dar condição para que o consumidor tenha qualidade nessa prestação de serviço. E a gente começa pela quantidade de passageiros que a gente tem dentro dos ônibus. Essa proposta sua de Wi-Fi, de ônibus articulado, piso baixo, eu já falava em 2012, você se lembra bem, na campanha de 2012 eu já defendia essas questões. Transporte público de qualidade faz com que as pessoas deixem os seus veículos em casa e a gente melhore a mobilidade urbana. Mas para de fato melhorar a mobilidade urbana, nós precisamos da descentralização da cidade. O movimento da cidade hoje em dia é esse. Para o centro, voltando para as periferias, para o centro, voltando para as periferias. A gente só muda isso se a gente gerar emprego nas periferias, se a gente gerar economia local, se a gente levar shopping centers para as periferias, a fim de que as pessoas trabalhem nos seus bairros e
e gastem nos seus bairros. Essa é a única forma de melhorar a qualidade do transporte. Se nós não fizermos isso, não descentralizarmos a cidade, nós não vamos conseguir nada. E para a descentralização, nós precisamos efetivamente de polos de emprego, principalmente na prestação de serviço, com impostos um pouco mais baratos. O entorno da cidade de São Paulo tem impostos a 2%. Em São Paulo é 5%. E por que você não baixou o valor dos impostos do ISS aqui em São Paulo até hoje? Celso, você está desinformado. Toda a Zona Leste é uma zona incentivada. As empresas que forem para lá já não pagam ISS e IPTU. Procure se informar. Mas nós fizemos uma transformação grande no transporte público que atenuou as dificuldades da população da periferia. 400 quilômetros de faixas e corredores melhoraram a velocidade do ônibus, como nunca se fez. A população ganhou 4 horas por semana, em média, no deslocamento. Além disso, o passe livre do estudante beneficia hoje, Celso, 730 mil estudantes que deixaram de pagar a passagem e fortalecem com isso o orçamento familiar, com essa economia. Fizemos também mais. Para o idoso, a partir dos 60 anos, os idosos deixaram de pagar a passagem. Como você sabe, os homens pagavam de 60 a 65 anos. E você está desconsiderando uma das principais iniciativas. Os corredores são muito importantes na cidade de São Paulo para ganhar velocidade. Os corredores são de fato importantes e nós vamos trabalhar nisso. Com relação à descentralização da cidade, você tinha que ter tomado providências para trazer as empresas de volta para cá. Isso não aconteceu. Nós não geramos empregos nas periferias. Nós vamos fazer. Corredores são importantes, mas nós temos também transporte que saia da ponta, da Zona Leste ou da Zona Sul e chegue no centro num tiro direto, sem parar em pontos de ônibus. Nós podemos fazer 2 tipos de transporte. Aquele que para no ponto de ônibus e aquele que vai direto de ponta a ponta para facilitar a vida das pessoas. Bom, muito bem. Agradeço, portanto, os dois. Podem retomar os seus assentos. O candidato João Dória, agora pelo sorteio, é a sua vez de perguntar. Como todos os 6 candidatos têm que perguntar e têm que responder uma única vez nesse bloco, o senhor necessariamente vai ter que fazer a pergunta ao Major Olímpio do Solidariedade. O senhor tem 30 segundos e o tema é livre. Major, boa noite. Vamos falar de saúde, o problema mais grave dessa cidade. Este é o tema. Nós temos uma proposta inovadora para a saúde, para tentar resolver o tema dramático da saúde. Eu gostaria de conhecer detalhes da sua proposta para a saúde na cidade de São Paulo, Major. Olha, nós vamos instrumentalizar essa estrutura de saúde para o município. De nada adianta tentar fazer, João, um cartão mágico ou usar o cartão do SUS, porque ele se torna um cartão de crédito sem crédito e bloqueado. As pessoas estão sem o atendimento. Nós precisamos instrumentalizar as UBSs, os hospitais, os AMAs, o programa de saúde da família. Só que nós vamos ter uma dificuldade muito grande, não dá para nós iludirmos a população nesse momento. O plano orçamentário da prefeitura que já foi encaminhado está dizendo que nós vamos ter minimamente 9% a menos de orçamento para o ano que vem. 9% na saúde vai significar 810 milhões a menos. Então, nós vamos instrumentalizar, nós vamos contratar pessoal, nós vamos prosseguir com os convênios que são realizados com as organizações sociais, com as sérias, não como esse ABAS que o prefeito colocou aí num contrato na Zona Norte a 98 milhões e não funciona, ou na Zona Centro, na Sé, com 120 milhões, os médicos não são pagos, a população não é atendida, os funcionários não são contemplados em nada. Nós vamos com seriedade, mas não dá para vir com falsas promessas que o orçamento será significativamente menor para o ano que vem. Major, a situação da saúde, repito, é muito grave. Aliás, o senhor mesmo coloca isso. Nós vamos investir na ação preventiva com o Doutor Saúde, colocando nas 32 prefeituras regionais, durante 12 horas todos os dias, 7 dias da semana, ação preventiva com especialistas. Custa 5 vezes, o senhor sabe disso, custa 5 vezes menos a prevenção do que a ação de cura. Vamos também investir na contratação de 800 médicos. Já foram concursados, o senhor sabe disso,
contratá-los e colocá-los em campo de atuação. E vamos reduzir drasticamente também a fila para exames, que é dramática. O senhor sabe, são quase 500 mil pessoas que esperam 6, 7, 8, 9, 10 meses para fazer um exame que vai orientar qual é a condição clínica dessa pessoa. E integrar a saúde do município com a saúde do Estado, que, surpreendentemente, a integração não existe. E o município perde a oportunidade de melhorar o seu desempenho numa ação com os hospitais públicos estaduais. Major. Mas, bom, a saúde do Estado, eu fui deputado em 2 gestões, também é terrível. A gestão é sofrível. Não adianta falar, olha, vamos fazer uma parceria com nada. As pessoas estão morrendo também sem atendimento na área da saúde do Estado. Nós vamos ter que usar e adequadamente gerir cada centavo dos recursos públicos destinados à saúde com muita probidade, com muito cuidado, com muito zelo. E não dá, olha, o Estado já não está fazendo. Você vê o programa do SAMU que o Estado se omite, o governador se omite em colocar o percentual que a lei manda. Só o município e a União põem dinheiro. Candidato Major Olímpio, o senhor fica aqui. Candidato João Dória pode voltar ao seu assento. Só falta o senhor fazer a pergunta agora. E, necessariamente, o único que ainda não respondeu é o candidato Fernando Haddad do PT. O senhor tem 30 segundos e eu lembro que o tema é livre. Candidato, o mal maior da administração pública é exatamente a corrupção. Não interessa se é pichuleco, se é chuchuleco, que diabo que é, aonde está se tirando o recurso público. O senhor foi acusado novamente hoje por um dos delatores dizendo que a sua campanha recebeu 3 bilhões de reais do Ricardo Pessoa da UTC. O que o senhor vai fazer para enfrentar a corrupção se o senhor for reeleito? Major, o senhor deve estar muito desinformado sobre o que eu já fiz para enfrentar a corrupção no município de São Paulo. De forma pioneira, nós criamos a Controladoria Geral do município, né? E essa controladoria tem autonomia plena para atuar contra a corrupção. Para o senhor ter uma ideia, Operação Água Espraiada, uma fortuna na gestão Maluf e Pita desviados. O que nós fizemos? Atuamos, inclusive no exterior, e junto aos bancos que atuaram na transferência de recursos, recuperando 145 milhões em dinheiro. Está no caixa da prefeitura fazendo creche e hospital. Uma parte dos 3 hospitais que eu estou construindo, um já entregue, foi feito com esse dinheiro. Além disso, desbaratamos a máfia do ISS, gestão Serra, PSDB e Kassab, que hoje está com a prefeita Marta. 151 milhões recuperados, já em caixa. Fazendo o quê? Construindo creches, hospitais, UPAs e UBSs. De novo, 410 creches abertas, uma parte delas com dinheiro recuperado da corrupção. No que diz respeito a isso, nós vamos continuar contratando auditores para a controladoria, queremos chegar a 100 auditores, com total autonomia para agir, não tem que pedir licença para o prefeito para investigar como tem sido a prática dessa administração, que é referência hoje, inclusive nacionalmente. Corrupção no PT chamam-se recursos não contabilizados, né? É esse o nome. O senhor não me respondeu a respeito desses 3 milhões de recursos não contabilizados que tem um delator em um processo dizendo que custeou a sua última campanha. E eu conheço a falência da estrutura que tem a controladoria. Ela foi criada, mas não foi instrumentalizada. Nós vamos auditar todos os contratos públicos. Nós vamos ter uma expansão enorme da corregedoria. Não dá mais para nós dizermos que para tudo na prefeitura tem o acerto. É a administração religiosa, só conversa com um terço na mão. Então nós precisamos exatamente acabar com essa vergonha que nós temos na forma de gerir. O senhor falou de administrações anteriores, mas o que foi recuperado do que já foi desviado nos 3 anos de administração do senhor? Nada. Major, o senhor está desinformado mais uma vez. Toda a documentação referente à minha campanha de 2012 já foi encaminhada para a Justiça Eleitoral, que aprovou as contas sem ressalvas. A documentação está, inclusive, à sua disposição. Minha vida, eu tenho 16 anos de vida pública honrada. Sou um professor universitário, não sou político profissional. Honrei a camisa quando fui ministro da Educação e como prefeito de São Paulo. E o único caso em que houve a necessidade de interferência minha no Teatro Municipal,
eu bloqueei os bens em 330 milhões de servidores desonestos, já afastados da administração. Candidatos, muito obrigado. Todos os 6 já perguntaram e já responderam. Então, assim, a gente encerra o primeiro bloco do nosso debate. Daqui a pouco voltamos, candidatos respondendo sobre temas sorteados ao vivo aqui no estúdio. Voltamos já já, então. Continue aí com a gente. É a Globo nas eleições 2016. Estamos de volta ao vivo aqui, 11 horas e 12 minutos, direto do estúdio da Globo aqui em São Paulo, com o último debate entre os candidatos para a Prefeitura de São Paulo. Nesse bloco, eles vão fazer perguntas entre si sobre temas determinados por sorteio. Nessa urna aqui eu tenho 16 temas escolhidos pelo nosso jornalismo da Globo. Lembrando então agora aos candidatos que a partir de agora, um mesmo candidato poderá responder até 2 vezes para adversários diferentes. Como já foi determinado por sorteio, a primeira candidata a perguntar é a senhora candidata Luísa Erundina do PSOL. Enquanto a senhora caminha até aqui à frente, eu já vou sorteando o tema. O tema da pergunta da senhora é iluminação pública. Para quem a senhora gostaria de fazer a pergunta? O Dória. Candidato João Dória, por favor. Candidata Erundina, a senhora tem 30 segundos. Ô, candidato, qual é a sua proposta, se eleito, para resolver o problema da iluminação pública na cidade, que tem uma importância também do ponto de vista da segurança? Erundina, boa noite. Vamos fazer a PPP que a Prefeitura pensou em realizar e não realizou, para permitir a implantação da iluminação de LED, que é a tecnologia mais moderna existente, que economiza recursos da Prefeitura, melhora a qualidade da iluminação substancialmente, oferecendo, como você mesmo observou, maior segurança para a população. Vamos estender não apenas para as ruas e avenidas, mas também para os parques e as praças públicas, para permitir maior segurança durante o período da noite, também nestas áreas da cidade de São Paulo. E vamos começar da periferia para o centro. O prefeito Fernando Haddad começou a fazer sem a PPP, o custo é muito alto. É importante que isso tenha o financiamento do setor privado para melhorar a eficiência e agilizar o processo de implantação. Isso vai funcionar num prazo limite de 1 ano para a implantação nas principais avenidas, nos principais eixos norte-sul, leste e oeste da cidade, as principais praças e os parques também da nossa cidade. Isso será feito, volto a repetir, com recursos do setor privado, pois não há orçamento suficiente na Prefeitura, especialmente no próximo ano, para a implementação disso num prazo mais curto. E, repito, com a utilização de recursos do setor privado, isso será possível nesta implantação dentro desse prazo. Candidato, é incrível como a sua preferência pela privatização e a terceirização das ações públicas de governo. É incrível como isso se tornou praticamente um mantra. Eu não sou empresário, eu não sou político, eu sou empresário, eu sou gestor. E, lamentavelmente, a sua ação lobista se serve basicamente de recursos públicos. A imprensa traz hoje que o senhor recebeu 10 milhões e meio de recursos públicos da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e de outras, o Ministério do Esporte, 8 milhões e meio em 10 anos para promover os fóruns com os empresários e, portanto, é um capitalismo sem risco. Então, era melhor o senhor rever sua visão a respeito de ser gestor e de não ser político, porque, no fundo, o senhor está praticando ação política como gestor nessas atividades lobistas. Erundina, eu respeito muito a sua trajetória e a sua biografia, mas eu sou diferente de você. Eu sou empresário, sou gestor, sou administrador, sou trabalhador, atuo no setor privado e tudo que eu fiz com honestidade, com decência. Ao longo de 10 anos, as nossas empresas tiveram no limite 12% de investimento público, como outros veículos de comunicação, como esse onde nós estamos aqui, a Rede Globo, e nem por isso ela é mal avaliada e nem mal classificada por receber recursos públicos ou privados. Eu sou diferente de você, volto a repetir, respeito a sua biografia e a sua história, mas a minha é moderna, é atual, é transformadora, Erundina. De novo, sem perder o respeito a você, quero uma cidade diferente, mais rápida, mais ágil, mais sincera e mais justa. Muito obrigado aos 2 candidatos, peço que retornem às suas posições. O próximo a fazer a pergunta é o candidato Celso Russomano do PRB.
Vou sortear o tema aqui, candidato. O tema da sua pergunta será sobre ônibus. Para quem o senhor gostaria de fazer? Pode ser para o Major. Major Olímpio, por favor. Candidato Russomano, 30 segundos, pode formular a pergunta. Olímpio, nós temos aí um problema sério de transporte na cidade de São Paulo. Os ônibus vêm lotados, saem lotados, as pessoas perdem muito tempo para se transportar das suas casas ao seu trabalho, do seu trabalho às suas casas. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que ficam 2, 3 horas dentro de um ônibus, sem qualidade nenhuma, amassados por metro quadrado? É uma situação triste. O que você vai fazer para melhorar isso? O cidadão que está nos assistindo, ele sabe muito bem, candidato Celso. E perde um mês do ano no transporte. É um desespero. Nós precisamos rever todos os contratos que são feitos com as empresas de ônibus. Nós já pagamos os primeiros 6 meses desse ano 1,190 bilhão de subsídios. E, segundo estimativa dos próprios auditores fiscais do município, as empresas de ônibus têm um lucro real de 19%, coisa que nenhuma empresa tem hoje. O prefeito cortou, ao longo dos seus 3 anos, nós estamos com 3 mil ônibus a menos. Nós vamos expandir a política de corredores, sim, das faixas especiais, mas no próprio plano estratégico do município, o plano diretor, já tem a previsão lá. Você tem que ter pelo menos 3 faixas de rolamento para você fazer as faixas especiais. E a própria prefeitura que aprovou o plano não executa isso. Nós temos que aproximar o trabalho do local de moradia do trabalhador, que está previsto também e tem que ser uma realidade, porque senão as pessoas não suportam mais se deslocar num transporte público que ele é deficiente, ele não tem nenhum conforto. Olha, nós vamos botar o Wi-Fi, as pessoas estão entupidas dentro dos ônibus. Olímpio, existem estudos que a gente pode fazer para melhorar essa condição, estabelecer a quantidade de veículos que a gente coloca na rua para que as pessoas possam ser transportadas com segurança e com conforto. Isso é o que está faltando na cidade de São Paulo. Uma boa gestão sai para a rua, fiscaliza, anda, vê o que está acontecendo. Por isso, eu sou a pessoa que nunca deixei de andar pelas ruas, nunca deixei de defender as pessoas. Andando dentro do ônibus, vendo o que acontece com as pessoas, saindo da zona sul ou da zona leste da cidade para o centro, é que nós vamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Ônibus tem que ser com piso baixo, tem que ser com suspensão a ar, tem que ter sim Wi-Fi, tem que ter ar-condicionado, tem que dar qualidade no atendimento para que as pessoas deixem seus carros em casa e possam ser transportados num veículo de qualidade, como acontece em outros países, que deixam seus veículos em casa porque o transporte coletivo é de boa qualidade. 30% das pessoas se deslocam na cidade de São Paulo com o automóvel próprio exatamente pela deficiência do transporte público. A rede metroviária ela não se expandiu, as linhas estão paradas. Há também uma grande incompetência da gestão estadual com o transporte. Isso impacta significativamente aqui na cidade de São Paulo. E nós devemos avançar, sim, com uma nova forma de administrar e de gerir os contratos com os transportes públicos, especificamente com os ônibus. Falta ônibus, está sobrando lucro para aqueles que fazem os contratos com a prefeitura hoje. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado aos 2 candidatos. Chamo agora aqui para frente, por favor, a candidata Marta Suplicy do PMDB. Enquanto a senhora caminha, eu vou sorteando o tema aqui. O tema da sua pergunta é sobre habitação. Para quem a senhora gostaria de perguntar? Major Olímpio já foi, né? Ele pode ser questionado de novo. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer por Dória. João Dória, por favor. A senhora tem 30 segundos para a pergunta sobre habitação. Dória, um dos grandes problemas da cidade é o déficit habitacional. Eu gostaria que você explicasse qual é a sua posição, como é que você pretende resolver esse problema. Eu tenho uma clareza nessa situação que os problemas são tão variados que nós não temos que ter uma solução só.
seja ocupação de manancial, seja para os prédios da cidade, seja para a concessão de posse, seja para todos os problemas da cidade em relação à habitação. Sua proposta. Marta, primeiro, não vamos permitir mais invasões de propriedades públicas ou privadas. Isso não será permitido e vamos agir em conjunto com o governo do Estado, com a polícia, para evitar que isso aconteça. Vamos também investir no programa Casa Paulista, um programa realizado pelo governo do Estado, em comum acordo com a Prefeitura. Ele já é realizado com a Prefeitura, só que nós vamos expandir e colocá-lo em um volume maior do que o que vem sendo implantado neste momento na área central da cidade, onde era a antiga rodoviária, mas é um bom programa. As habitações populares e as habitações de interesse social são dignas, são amplas, são edifícios com 12, 13, 14 andares, portanto, com elevadores, com áreas para o lazer, o entretenimento, a prática esportiva, e evitar também, e é importante ressaltar, que se implantem invasões ou se admitam invasões em áreas de proteção de manancial. Isso também não será permitido, porém, essas pessoas que lá estão, Marta, elas serão realocadas em habitações populares, não há como retirá-las de lá, sem garantir a elas o direito a uma habitação digna e correta. E vamos também utilizar recursos do governo federal ao lado do governo estadual, sendo que o setor público municipal vai entrar com o que há de mais valioso, que é o terreno. Bom, candidato, na nossa proposta, nós vamos ter o recurso da Prefeitura, do Estado, da União e de organização internacional. Que quando fui prefeita, vocês lembram que tivemos a recuperação do centro com o empréstimo do BID. Nós vamos atrás de um recurso do Banco Mundial para as áreas de manancial. E no centro da cidade vamos fazer locação social, que é diferente do aluguel. É uma parceria pública-privada, onde a prefeitura aluga de quem arruma o prédio e ela põe os moradores que ali estão cadastrados. Nós vamos também acabar Minha Casa Minha Vida e construir mais Minha Casa Minha Vida e vamos também dar a escritura hoje para quem já tem concessão de posse. Desde a minha época de prefeita, nós fizemos muitas concessões de posse e eu encontro pessoas hoje ainda sem escritura. Isso será corrigido. Sua tréplica, candidata. Casa Legal é um programa, eu concordo, e é importante a regularização fundiária. Por isso nós temos um projeto chamado Casa Legal para regularização fundiária. De fato, foi a última gestão que fez isso, foi a sua. A que mais fez foi a do Mário Covas, mas você realizou. E a prefeitura atual, infelizmente, não agiu dentro dessa mesma linha. E nós vamos fazer essa regularização. É importante. Primeiro porque é justo, é humanitário, é correto e é mais barato do que você construir, é você oferecer a condição de legalidade para aquelas pessoas que já têm ali as suas casas e poderão ter melhor qualidade de serviços públicos. Candidatos, muito obrigado. Os senhores já responderam. Obrigado. Podem retornar aos seus assentos. O próximo a perguntar é o candidato Fernando Haddad, do PT. Só o candidato Dória não pode mais responder. Já respondeu 2 vezes. Todos os outros o senhor pode perguntar. Vou sortear o tema aqui. O senhor tem 30 segundos para perguntas sobre saúde. Para quem o senhor gostaria de perguntar? Pode ser qualquer outro sem ser o Dória? Exatamente. Vou perguntar para Russomano. Por favor. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Russomano, nós sabemos que a área da saúde ela tem as UBSs e as AMAs, estão sendo integradas e tem os hospitais gerais. Eu estou entregando 3 hospitais, um já pronto no Jabaquara há bastante tempo, Parelheiros quase pronto e Brasilândia. Mas no meio do caminho, entre uma coisa e outra, nós tínhamos uma lacuna, que nós estamos procurando atender com uma nova ideia, que é a rede Hora Certa de hospitais dia. Eu entreguei 33, 21 fixos e 12 imóveis. Qual é a sua opinião sobre esse projeto? Haddad, tudo que você está fazendo e que não foi terminado, porque de tudo que você prometeu no Arco do Futuro, você só entregou 49%. O que está faltando ser terminado, eu vou terminar, porque não se para a obra que está em andamento. Então, os hospitais que você não terminou, os AMAs que você não terminou, a Hora Certa que você não terminou, tudo eu vou terminar. Agora, eu vou fazer saúde de verdade, com o cartão Saúde Inteligente. Nós vamos informatizar toda a saúde. Você começou esse processo e não terminou. Você tem 17 UBSs com computadores, mas não estão funcionando.
Nós vamos fazer funcionar. Vamos fazer funcionar, vamos fazer com que a pessoa tenha o seu prontuário na sua mão. O cartão vai ter um chip, dentro desse chip as informações de cada pessoa e em cada local que essa pessoa quiser aportar para resolver o seu problema de saúde, buscar o seu remédio, fazer a sua consulta em qualquer UBS, AMA, UPA ou hospital, ela vai poder fazer. Porque o sistema hoje, infelizmente, é travado. Travado por quê? Porque os prontuários ainda são manuais. E as pessoas só podem utilizar a UBS no bairro da casa onde elas moram. E aí fica muito difícil, porque quando não tem médico, não tem encaminhamento, a pessoa não consegue exame, são meses para conseguir exame, anos para conseguir uma consulta. Isso tem que ser modificado. E só se modifica com gestão. E com gestão se economiza 30% de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Russomano, nós já temos 550 mil paulistanos com prontuário eletrônico. É um equívoco você fazer o prontuário eletrônico num chip que o portador, o usuário SUS, carrega. Se ele perder o cartão, ele vai perder o prontuário. Hoje tem uma tecnologia que talvez você não conheça, que é a tecnologia de nuvem. Onde quer que a pessoa vá, com uma senha, ela acessa todo o seu prontuário. Esse cartão com chip está completamente desatualizado, é caro, vai ter muita perda, você vai ter que fazer muita reposição. O caminho, consulte os especialistas, é outro. O Hora Certa, por sua vez, Russomano, é o caminho para diminuir, continuar diminuindo gradualmente as filas de consulta, exame e cirurgia. Eu prometi 32 e abri 33, 21 fixos e 12 carretas móveis que circulam pela cidade. O Rede Hora Certa é o caminho para continuar gradualmente diminuindo as filas de espera na saúde. Haddad, você se engana achando que eu vou só ter o prontuário da pessoa no chip. Eu vou ter o prontuário no chip e vou ter o prontuário na nuvem. Porque é assim que se faz. A diferença toda entre o meu projeto e o teu projeto é que quando a gente implanta de verdade, a gente faz saúde, faz com que as pessoas tenham saúde. E hoje não é o que acontece. Quem está me assistindo sabe muito bem que para uma consulta com o ginecologista é 8 meses de espera. Para um pediatra, 3, 4, 5 meses. Tem crianças que nasceram no começo do ano e que chegaram em agosto ainda não tinham atendimento. Nós vamos dar atendimento efetivamente na saúde e vamos pagar bem todos os profissionais de saúde. Candidatos, muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares. Chamo agora aqui para o púlpito, aqui para frente, Major Olímpio, do Solidariedade. Major, vou sortear aqui o tema. Camelôs. Para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta? Para a candidata Marta Suplicy. Por favor. Candidata Marta, o senhor tem 30 segundos, pode perguntar. Candidata, essa questão de vendedores ambulantes, a prefeitura tem regulamentado e tem 5 mil termos de permissão de uso, mas não é adequado que ela não fiscalize os clandestinos que estão vendendo produtos de origem duvidosa, contrabandeado, roubados. Como vai ser a gestão da senhora diante dessa questão dos camelôs? Primeiro, essa questão dos clandestinos, estou de acordo. Nós não podemos ter camelôs clandestinos na cidade. Nós estamos vivendo num momento de crise, né? Você que está em casa tem um desempregado. Muita gente está indo para a rua. E está muito desregulado e uma balbúrdia em alguns lugares. Mas nós temos que entender esse momento. Então, nós vamos ampliar os lugares onde nós vamos dar permissão de uso para aquela pessoa poder trabalhar como camelô, de forma honesta, com a permissão da prefeitura. Nós vamos ampliar um pouco no centro e um pouco nas regiões da periferia. Realmente prestando atenção, indo atrás dos clandestinos, porque isso realmente é o que causa balbúrdia na cidade. Há uma demanda também dos camelôs para feiras livres. Eu acho interessante, nós podemos, nesse momento de crise, ajudar a ter as feiras livres. E vou fazer o Banco do Povo, que é um microcrédito para aquele pequeno empresário. Eu fiquei muito emocionada. Outro dia encontrei numa lojinha pequena, né, uma pessoa que disse, eu tinha uma permissão de uso que foi a senhora que deu, e eu melhorei e agora eu tenho a minha lojinha.
Esse é o sonho do camelô e a gente deve ajudar. Nesse momento, nós devemos ser uma prefeitura parceira das pessoas desempregadas. Nós vamos fazer muita coisa para o emprego, mas com os camelôs vamos dar respeito. Candidata, eu sou legalista e entendo que a administração tem que se pautar pelo cumprimento da lei. A permissividade, a leniência da atual administração fez com que a cidade se transformasse num camelódromo, prejudicando o comércio regular. Nós entendemos o momento de crise, mas não dá para ter complacência com produtos sendo vendidos, produtos roubados, as feiras do rolo. Outro dia, em 4 horas, se gerou uma feira do rolo na Praça da Sé, na sombra do Tribunal de Justiça. Uma coisa absurda, vendendo celulares roubados, armas brancas, armas de fogo. Nós temos que ter controle e fiscalizar esse tipo de comportamento. Estão vendendo comida, alimentos no chão, na Avenida Paulista, na Avenida Liberdade. Nós temos que ter compromisso público de fazer cumprir a lei. Concordo plenamente. Fiscalização é importantíssimo em todas essas questões. Seja em produto pirata, seja em comida que a gente sabe que depois vai fazer mal. Nós não podemos ter fiscalização, e aí concordo, Major Olímpio, nós temos que ter para os clandestinos e também para essa multidão que vai, como se fosse casa da sogra, vender o que bem entende, e principalmente coisas roubadas, coisas fajutas, coisas piradas. Aqui a lei vai imperar, mas ela vai ter este olhar para você que está desempregado. Pode acreditar. Candidata, candidato, muito obrigado. Os senhores podem voltar para os seus lugares. Pelo nosso sorteio prévio, quem fecha o bloco, portanto, fazendo pergunta agora é o candidato João Dória, do PSDB. O senhor pode vir para cá. Já vou sortear o tema, né? Esse tema é sobre pichações e vandalismo. Para quem o senhor faz essa pergunta? A candidata Marta Suplicy. Por favor. Marta, infelizmente a nossa cidade é uma cidade à beira do abandono completo. Pichada, suja, maltratada, é visível isso. Qualquer pessoa que circula pela cidade verifica isso. A zeladoria da cidade é inexistente e as prefeituras regionais, as subprefeituras não funcionam bem. Queria saber qual é a sua proposta para coibir as pichações e melhorar a qualidade de zeladoria urbana da nossa cidade. Bom, a pergunta é sobre pichação e vandalismo. Isso não pode ser permitido na cidade de São Paulo. Ela enfeia a cidade está muito suja com tudo isso e realmente eu também sinto quando eu vejo essa pichação por todo lado. Agora, outra coisa é o grafite na cidade. O grafite é tido em todos os lugares do mundo como arte. Eu, quando prefeita, dei muita força para o grafite, aliás, trazendo a primeira obra dos Gêmeos para a cidade de São Paulo. Eles fizeram uma linda obra ali do lado do primeiro, no Pacaembu, que era muito pichado, Dória. E quando a gente começou a Operação Belezura, a primeira coisa que eu fiz foi lá pintar o Pacaembu, né, tirar aquelas pichações e dar uma lata de tinta para o diretor do Pacaembu, dizendo: todo dia você dá uma volta em volta do Pacaembu. E se tiver qualquer piche, você realmente pinta, você mesmo, para dar o exemplo. Porque é questão de adrenalina para o pichador. Ele vai lá fazer isso e querer se exibir para o outro pichador. Quanto mais alto, melhor. Né? E quanto mais difícil o lugar, melhor. Mas se ele picha e no mesmo dia aquilo fica limpo, depois de algumas vezes ele não picha mais. Essa foi uma experiência muito interessante na cidade de São Paulo. Agora, vandalismo, não. Vandalismo nós não vamos permitir na cidade, sem truculência, mas não vamos permitir. Marta, arte sim, vandalismo não. Você mesmo acaba de colocar o apoio à arte é importante. Há espaços específicos onde grafiteiros e artistas, de fato, podem expressar a sua arte. Mas o que acontece em São Paulo é um destempero completo. Eu recentemente assisti, você talvez tenha visto, um programa aqui mesmo na Rede Globo, onde esses pichadores, esses vândalos, questionados por um repórter da Rede Globo, indagando por que você faz isso por prazer. Ou seja, que prazer é esse que você tem de destruir a cidade, destruir o patrimônio público,
destruir a propriedade privada com a condescendência da prefeitura, com a anuência da prefeitura, comigo na prefeitura, isso não vai acontecer. Nós vamos coibir, a cidade precisa ser respeitada, a propriedade pública, a propriedade privada merece respeito. Vandalismo tem que ser tratado como polícia. Não pode haver esse vandalismo e nem as agressões que a cidade recebe diariamente. Em nome do prazer, prazer do quê? Nós temos que ter respeito pela cidade e pelas pessoas. Olha, na minha gestão, nós vamos ter guardas municipais em muitos lugares, desde hospitais e UBS, mas também nos prédios públicos hoje. Tenho dor quando eu vejo uma estátua do Brecheret, aquela do Ibirapuera, que é lindíssima, toda pichada. Isso não pode acontecer. E se acontecer, a prefeitura tem que limpar no dia seguinte. Essa semana, o túnel 9 de julho, aquela entrada está de novo toda pichada. É o que eu digo, a prefeitura tem que estar atenta. E se pichar, a subprefeitura responsável tem que estar lá. Agora, eu também quero dizer, os jovens fazem isso para adrenalina. Adrenalina tem que ser praticando skate, em pista de skate bem feita, que hoje não estão sendo bem feitas, não. Candidata, candidato, muito obrigado. A gente está fechando, então, o nosso segundo bloco. Daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco do debate aqui na Globo e os temas serão livres. Não saia daí, é a Globo nas eleições 2016. Aqui à frente, para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta? Candidato Celso Russomano. Celso Russomano, por favor. O tema é livre e o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Celso, a atual prefeitura introduziu a indústria da multa. R$1 bilhão em multa o ano passado, R$1,5 bilhão em multas este ano, com 13,5 milhões de pessoas multadas até 30 de julho. Queria saber qual é a sua proposta para o tema das multas e também do trânsito na nossa cidade. Pois é, Dória, você tem razão. E o pior é o que está acontecendo dentro da Rua Sumidor, onde ficam os processos de recurso. São pilhas e pilhas de processos, 100 mil processos de recursos que não são julgados. No nosso primeiro dia de governo, eu vou temporariamente suspender, como manda o Código de Trânsito Brasileiro, todas essas multas que não foram julgadas, porque o código é muito claro, diz que as multas não podem ser aplicadas se não forem julgadas. É pior do que isso, Dória, é muito pior, porque aquelas pessoas que tiveram infrações cometidas e indicaram o condutor, também os processos não são abertos. E a coisa é tão escandalosa que quando chega alguém reclamando no DSV, Departamento de Sistema Viário, eles cancelam os pontos da carteira porque eles não têm controle absolutamente nenhum. Eu vou acabar com essa indústria de multas. Radar e lombada é feito para educar. Vou fazer educação de trânsito que vai começar na escola municipal, no ensino fundamental e através da televisão, da rádio, com educação feita com publicidade. Só assim a gente vai começar a melhorar as condições da cidade. Vou voltar à velocidade das marginais, porque não se anda nas marginais. Está provado, Dória, por documentos da Secretaria de Segurança Pública, de que não baixaram as mortes na cidade de São Paulo por acidente de trânsito. Então, nós precisamos dar mobilidade para essa cidade, andar, as pessoas precisam respirar, e isso não acontece hoje. Celso, estou de acordo com você em relação ao fim da indústria da multa, essa obsessão pela multa, e também em relação à mudança na velocidade das marginais, e concordo, não é fator determinante de acidente voltar às velocidades, aliás, estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito. Mas vou colocar, adicionalmente a isso, a Guarda Civil Metropolitana fazendo o que ela não faz, protegendo a cidade, protegendo os cidadãos, ao invés de ficar multando as pessoas 12, 14 horas por dia em cima de viadutos, escondido atrás de colunas, atrás de árvores ou fazendo pegadinhas. Essa obsessão e essa mudança da finalidade da Guarda Civil Metropolitana vai acabar no dia seguinte da nossa posse. Guarda Civil Metropolitana são 6 mil agentes, como você sabe, vão atuar na defesa da cidade, na defesa do cidadão, na sua proteção e de forma integrada com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É assim que nós vamos proceder diante desta questão grave na vida da nossa cidade, Celso. De fato, a Guarda Civil Metropolitana vai para as ruas fazer segurança. Nós vamos trazer de volta a Romo, que é as rondas ostensivas municipais, com 4 guardas civis metropolitanos fazendo a Romo.
Vamos trazer de volta a ronda escolar para a garantia de que as escolas terão segurança e evitar o consumo de droga que os pais sabem que acontece hoje nas escolas. Vamos trabalhar para evitar que a Cracolândia continue crescendo do jeito que está. Agora eu quero aproveitar os últimos segundos para dizer o seguinte: quero cuidar da saúde do seu bichinho. Nós vamos ter hospitais para os animais que hoje a cidade não tem na quantidade necessária. Candidatos, muito obrigado. Candidato Dória, o senhor pode voltar. Candidato Russomano, o senhor fica. Verdade. Próximo a perguntar agora é o senhor. Para quem o senhor gostaria de formular a questão? Para a deputada Erundina. Deputada Erundina, por favor. O tema é livre. O senhor tem 30 segundos. Pode fazer a questão, por favor. Erundina, eu quero falar de regularização fundiária. A cidade de São Paulo tem mais de 1.200.000 moradias sem documento. São pessoas que construíram suas habitações há 30, 40, 50 anos e não têm o direito de ter o seu documento. São pessoas que sofrem por causa disso. Eu gostaria de saber o que você pretende fazer para regularizar a situação dessas casas e regularizar a situação dos números das ruas que nas periferias são totalmente bagunçados, fazendo com que os carteiros não consigam chegar com as suas correspondências. Candidato, a cidade de São Paulo é uma cidade muito complexa. A questão da moradia, ela tem várias facetas que precisam ser consideradas. É evidente que imóveis não regularizados, precisa haver providências, a normatização disso, a regularização disso. Mas mais importante que isso é pensar na demanda reprimida da falta de moradia na cidade. Há um déficit de 1 milhão de unidades habitacionais. Embora a gente saiba que o problema da moradia não é unidades habitacionais apenas, é o problema da terra, é o valor da terra que é muito alto. Os baixos salários ou a baixa renda da população que não pode arcar com um aluguel de uma casa ou uma prestação de um pequeno investimento que ele pudesse fazer em um terreno. Então, é um problema estrutural que depende também da democratização da terra no campo, para que não venha tanta gente para os grandes centros urbanos, e a democratização da terra na cidade. É preciso pensar essas questões de forma estrutural, estruturante. Senão ficamos a pontuar esse ou aquele problema, que são efeitos, muitas vezes, das causas estruturais, e termina a gente não dando a solução correta, adequada aos problemas de uma megalópole como é São Paulo. Sobretudo, vivendo uma conjuntura de crise, de desemprego em massa e de muita pobreza, que é o que existe hoje na cidade de São Paulo. Erundina, você tem razão, nós precisamos construir casas populares, nós vamos fazer isso com a iniciativa privada também, numa parceria público-privada. Nós vamos fazer com que a Coab volte a trabalhar, porque hoje ela é uma grande imobiliária e ela não está construindo. Vamos trabalhar no projeto Minha Casa Minha Vida, mas, acima de tudo, eu vou regularizar a situação de todos os imóveis da cidade de São Paulo. Nós vamos fazer com que você tenha documento. Eu fiz esse projeto no Rio de Janeiro, sou padrinho desse projeto no Rio de Janeiro, com os cartórios de títulos e documentos, fomos para dentro das comunidades. O Morro do Alemão, a comunidade do Alemão é um exemplo disso. Nós fizemos a metragem, medimos essas moradias. Depois de medir as moradias, juntamos os documentos das pessoas, contas de água e de luz dos últimos 5 anos, como determina o Código Civil, no artigo 1240, e entregamos gratuitamente a declaração de posse para cada uma dessas pessoas, para que elas pudessem se dirigir ao cartório de registro de imóveis e fazer o seu documento. Candidata, a senhora tem 40 segundos. Olha, Russomano, você tem muita facilidade de prometer as coisas e na prática você não o faz. Essa não é uma solução simples. Cada imóvel desse, seja terreno, seja unidade habitacional, ela tem implicações sobre a questão da propriedade do imóvel, que não está a depender do gestor ou do administrador de regularizar isso na dimensão, no tamanho, na escala em que você promete. Cuidado, senão a tua promessa de resolver problemas dos consumidores, e que diz que atendeu a 300 mil, mas você tem que atender dos cidadãos, Russomano. Você não pode tratar só de consumidor, tem que tratar de cidadão. É disso que se trata a população da cidade. Tempo esgotado, candidata. Desculpe. Os dois podem, por favor, retornar. Próxima a perguntar, a candidata Marta Suplicy, do PMDB. A senhora pode vir aqui, candidata. Sua pergunta. Para quem a senhora gostaria de fazer a questão?
João Dória. Por favor. O tema é livre e a senhora tem 30 segundos. Candidato, eu trouxe para São Paulo o Programa de Saúde da Família e vou agora ampliar. Eu vou contratar dos 2.000 médicos, 800 vão para o Programa de Saúde da Família. Vou contratar enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, os agentes da saúde, dentistas, e isso vai custar 274 milhões. Quero saber qual é a sua proposta especificamente para o Programa de Família, Saúde da Família. Bem, o Programa de Saúde da Família é correta a sua observação e a sua proposta. Nós temos que olhar, mas temos que olhar também para os problemas atuais, Marta. O déficit gigantesco de exames é algo assustador. 500 mil de pessoas esperam por exames esses que levam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses. Outro dia na Vila Carrão, uma senhora me disse que estava programado 14 meses para fazer o seu exame. E outro dia também, em Guaianazes, uma moça grávida me disse que o exame pré-natal dela foi marcado para depois de 5 meses, ou seja, depois do nascimento do filho. Não é possível. Nós temos que zerar esse déficit e fazer um programa amplo. O nosso programa emergencial chama-se Corujão e vai utilizar a rede privada e a rede pública estadual para permitir que entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã as pessoas possam, em horário agendado, realizarem os seus exames com equipamentos corretos, em funcionamento, com enfermeiros, especialistas, enquanto nós regularizamos a situação das UBSs e das unidades públicas de saúde na cidade de São Paulo. Assim, não dá para continuar. E o programa Doutor Saúde, na ação preventiva. Vamos investir muito, Marta, na ação preventiva de saúde para permitir que a população, especialmente da periferia da nossa cidade, possa fazer exames 12 horas por dia nas subprefeituras, que vão se chamar prefeituras regionais, para evitar que tenham os problemas que, lamentavelmente, enfrentam hoje na saúde pública municipal. Dória, você passou assim no programa Saúde da Família. Eu tenho a impressão que você não sabe bem do que se trata, porque é o programa fundamental para a cidade de São Paulo e para a maioria das capitais, porque ele faz a prevenção. Hoje, nós temos na cidade de São Paulo uma cobertura de 38%. Eu vou levar para 50%. O Rio de Janeiro tem 75%, Florianópolis 100%. Por quê? Porque ele evita a piora das doenças todas, porque o médico visita com os enfermeiros as casas, cuida do idoso. É extremamente importante para a família ter esse atendimento para as crianças, para tudo. Então, é vital para a cidade de São Paulo ter uma cobertura maior. Não entendo porque a Prefeitura até hoje não fez essa cobertura. E eu vou ampliar as UBSs para atendimento até às 11 da noite e nos sábados também. Sua tréplica. Marta, o Doutor Saúde cumpre exatamente essa função. Ele estará nas 32 prefeituras regionais, operando 12 horas por dia na ação preventiva da família, do pai de família, da mãe de família, dos seus filhos, daqueles que vivem no bairro. Não há condições da visita individual em cada casa, isso é impossível. Mas a proximidade do atendimento através das prefeituras regionais, isso é possível. As pessoas conhecem e estão próximas e serão bem atendidas na ação preventiva. Isso será feito neste programa que eu acabo de mencionar a você, que chama-se Doutor Saúde. É a saúde da família nas periferias da cidade de São Paulo, funcionando todos os dias, 7 dias da semana. Muito obrigado, candidatos. Podem voltar aos seus lugares, por favor. Chamaria agora aqui na frente a candidata Luísa Erundina do PSOL. Gostaria de saber para quem a senhora quer formular a questão. O prefeito Haddad. Por favor, candidato Haddad. 30 segundos, o tema é livre. Candidata. Haddad, você investiu, sem dúvida nenhuma, em alguns modais para melhorar a questão da mobilidade da cidade, como, por exemplo, as ciclovias, os corredores de ônibus, as faixas exclusivas, mas tem um modal que não constou do teu plano, que são as motos, as motocicletas. São Paulo tem 1 milhão de motos e, lamentavelmente, esse setor está completamente desarticulado da mobilidade na cidade. O que você pensa em fazer com isso? Luísa, nós estudamos o que tem de mais avançado no mundo para trazer para o plano de mobilidade. Equivocadamente, algumas pessoas imaginam que a motofaixa é uma solução para o motociclista. E técnicos que nós consultamos disseram categoricamente que não é. Ele aumenta ao invés de diminuir a vulnerabilidade do motociclista.
Solução mundial recomendada pela ONU, por meio da Organização Mundial da Saúde. Redução do limite máximo de velocidade, 50 km por hora. Isso é no mundo inteiro. Demagogia que Dória, Marta e Russomano fazem com essa história é indigna, irresponsável. É colocar a caça ao voto acima da sua vida, da vida do seu filho. Isso causa muita indignidade para a grande política que deveria buscar o bem-estar das pessoas e a integridade física das pessoas. Graças a Deus, nós conseguimos salvar, nos últimos 12 meses, mais de 300 vidas e 10 mil feridos a menos, o que tem impacto, inclusive, na saúde. Dessas 300 vidas, uma boa parte é de motociclistas. Nós não vemos mais, com aquela frequência absurda, corpos de jovens mutilados ou mortos no asfalto de São Paulo. Esse número está caindo e tem que cair mais, com responsabilidade e coragem, e não com a covardia de subir a velocidade para matar pessoas e ganhar voto fácil. Sua réplica, Prefeito, candidato. eu concordo com a medida de redução de velocidade, mas no caso dos motociclistas, não está surtindo um efeito, porque a média de dois acidentes fatais por dia. E os motociclistas estão se queixando muito de que estão sendo muito multados. São 69 mil multas por mês, é um dado oficial ao qual eu tive acesso. E se queixam que as licenças para que eles possam operar motocicletas está paralisado desde julho, 7 de julho deste ano, e eles indagam, e não tem explicação por que ainda se suspendeu a autorização de licença para eles possam operar as motocicletas. E eles trabalham com frete. Fizeram, inclusive, cursos no Detran de 30 dias e, lamentavelmente, não têm a licença da Prefeitura para operar como taxista, como motociclista em empresas como uma forma de trabalho para eles. Olha, fica o meu apelo para as famílias que estão nos ouvindo. Nós temos que fiscalizar, nós temos que impedir que as pessoas usem a velocidade, moto, o carro, como uma arma na cidade de São Paulo. O Brasil é um dos países mais violentos no trânsito do mundo. A recomendação da ONU é reduzir em 50% o número de mortes. Isso já está acontecendo, sobretudo com os motociclistas, que têm que ser fiscalizados, porque o radar fixo não fiscaliza. Tem que ter o radar móvel. Para o quê? Para poupar a vida das pessoas. Vamos colocar a vida em primeiro lugar, minha gente. São Paulo é mais que isso. É mais do que a demagogia barata. Muito obrigado aos dois candidatos. Podem voltar aos seus lugares, por favor. Para a gente fechar essa rodada, Major Olímpio, o único que ainda não perguntou, o senhor pode perguntar a qualquer um dos outros adversários. Candidato Celso Russomano. Por favor, o tema é livre e a pergunta tem que ter no máximo 30 segundos. Candidato Celso, a segurança pública é a segunda maior preocupação do cidadão hoje na cidade de São Paulo. Só perde para a saúde pública, que é onde literalmente as pessoas estão morrendo nas filas. Nós temos a ocupação da Cracolândia Central. Eu gostaria que o senhor falasse, como prefeito, como é que o senhor vai fazer com a estrutura do município, haja vista que o Estado, o maior responsável, também é o maior irresponsável pela insegurança no Estado de São Paulo. Olímpio, se faz com convênios. A Guarda Civil Metropolitana conveniada com a Polícia Militar, conveniada com a Polícia Civil. As três forças juntas podem trabalhar em conjunto. Você sabe muito bem, você votou no Congresso Nacional, não lembro se você estava lá ainda, nós votamos a Lei 12.022. A lei estabelece que as guardas civis metropolitanas têm o poder hoje de fazer polícia preventiva. Nós vamos trabalhar para evitar que a droga chegue na Cracolândia. De que forma? Fazendo barreiras. Barreiras policiais que você conhece muito bem, porque você é major da Polícia Militar, sabe como fazer isso. Nós vamos fazer as barreiras e revistar aqueles que estão entrando na Cracolândia. Com droga, não vão entrar. E quem estiver traficando será preso na forma da lei. É assim que a gente vai começar o trabalho. O segundo trabalho é de humanização. Aquele que está na dependência química, que está em estado de abstinência, precisa de tratamento. Nós vamos
atender essas pessoas com o tratamento necessário e as suas famílias com psicólogos e psiquiatras, a fim de que essas pessoas possam ser cuidadas nos seus lares, porque hoje elas estão abandonadas. Elas acabam, por conta da droga e da dependência, saindo dos seus lares e abandonadas nas ruas. Nós vamos tratar essas pessoas com humanidade, mas sem o consumo de droga. O PCC e as facções criminosas ocuparam o estado de São Paulo, dominam o tráfico na Cracolândia e é importante, como administrador do município de São Paulo, vamos usar a força do município, aqueles botecos clandestinos, quartos de cortiço, que são entrepostos da chegada da droga, serão fiscalizados e fechados. Nós vamos ampliar a estrutura da Guarda Civil Metropolitana verdadeiramente. Eu tenho ouvido algumas propostas, só está faltando um personagem nesse debate, falou, eu vou botar a rota na rua. Mas a Guarda, ela vai ser instrumentalizada, fortalecida, ampliada no seu efetivo, que ela precisa ter no espaço de 4 anos, pelo menos 1.000 homens e mulheres a mais, protegendo o cidadão, os próprios públicos que estão todos abandonados e a população à mercê do crime e do criminoso. Olívio, você tem razão, existem guardas civis metropolitanos que já passaram no concurso e que não foram chamados. Esses 1.500 guardas têm que vir para as ruas e vão fazer policiamento para proteger o cidadão, com câmeras de monitoramento, com frequência de rádio disponibilizada entre as 3 forças, Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana. Eu quero aproveitar esses últimos segundos para dizer à deputada Erundina que ela desconhece a legislação fundiária brasileira, que ela desconhece o Código Civil e de que dá sim para a gente fazer e entregar a documentação para cada pessoa que não tem o documento da sua casa. Nós vamos fazer e vamos fazer com eficiência para que você tenha qualidade de vida. Muito obrigado aos 2 candidatos. Nós vamos então agora fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a última rodada de perguntas com temas sorteados. E também cada um dos candidatos vai fazer as suas considerações finais, a despedida do eleitor. Você aí em casa continue com a gente, se estiver trabalhando também, que nós voltamos já já. Rede Globo, eleições 2016. Do PMDB, eu tenho que ser muito rigoroso aqui no controle do relógio para que haja justiça aqui nas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Candidata Marta, o tema é educação. Para quem a senhora pergunta? Major Olímpio. Por favor. A senhora tem 30 segundos para esse tema. Major Olímpio, não há nada mais precioso para uma família do que uma educação de qualidade. Eu, sabendo disso, eu fiz na periferia da cidade de São Paulo 21 CELs. E foram janelas de oportunidade para milhares de crianças. Uniforme escolar, vai e volta para o transporte. E agora, eu gostaria de saber qual é a sua proposta específica para os CELs da cidade de São Paulo. Olha, o CEL é um bom equipamento, foi idealizado pelo Darcy Ribeiro, com os CIEPs lá no Rio de Janeiro. Mas cada um dos CELs ele custa 40 milhões de reais. Nós temos que entender, Marta, que nós vamos passar e estamos passando por uma crise extremamente aguda. 10% a menos do orçamento o ano que vem significará 1 bilhão a menos na educação. Nós temos que melhorar a educação como um todo, aparelhar as escolas, melhorar a qualidade do ensino, fazer a revisão nos métodos, qualificar e estimular os professores que estão trabalhando. A estrutura do CEL ela é bastante dinâmica, mas o número acaba sendo insignificante diante da demanda para todo o município de São Paulo. Num momento de crise desse, dizer que nós vamos construir o CEL, que ele atende uma pequena parcela da população, em detrimento de ampliarmos a rede pública com melhor qualidade, com melhor atenção, para que as pessoas, para que os jovens possam verdadeiramente aprender. Ele não pode ser simplesmente um número. Então, na medida em que nós tivermos fôlego orçamentário, nós podemos pensar sim na ampliação de CELs. No momento, na realidade, nem você, nem o atual prefeito, nem ninguém vai conseguir destinar recursos, 40 milhões por equipamento. Major Olímpio, educação não tem preço.
E você que está em casa sabe, você que tem um filho no céu, que vive a oportunidade de aprendizagem que teu filho tem, de esporte também, de cultura, sabe? E quem tem o filho que não conseguiu entrar, fica querendo entrar. Por isso é que eu vou fazer mais 14 céus na cidade. E dinheiro tem, porque quando eu fiz os primeiros céus, diziam que eu era louca, que não podia pôr piscina para pobre, não podia pôr isso, por aquilo, que não tinha dinheiro e não tinha terreno. A gente conseguiu fazer. E hoje nós vamos fazer os 14 céus nas regiões que estão mais necessitadas da cidade, que ainda não tem esse mecanismo. Mas não vamos ficar no céu só, não. Nós vamos também melhorar para todas as escolas, usando centros comunitários para as crianças poderem também ter, quem não tem acesso, não mora perto de um céu, e ampliando para as crianças de 6 a 10 anos de idade, nós vamos fazer horário integral. E dinheiro tem. Com todo respeito, é um sonho o ensino público em tempo integral, mas eu volto a te afirmar a questão orçamentária. Só com boa vontade não se chega literalmente no céu. É preciso ter o recurso para isso. Só a vontade não gera 40 milhões de reais, exatamente com a dificuldade que nós temos hoje. Os cortes, os repasses de recursos orçamentários da União, a arrecadação do município ela está caindo significativamente. Nós temos, lembre-se na educação, um desafio de mais de 110 mil vagas de déficit para creches que nós precisamos cuidar também. Tempo esgotado. Candidato, já fizemos... Que pena. A senhora já respondeu, já teve a tréplica. Peço que retornem os dois aos lugares. Candidata Luísa Erundina do PSOL, é a vez da senhora fazer pergunta agora nesse nosso último bloco. O tema é emprego. Para quem a senhora faz a pergunta? Marta Suplicy. Por favor. Então, volte, candidata Marta. Na segurança pública, a gente tem um problema sério, que é o problema da Cracolândia, que nós já discutimos um pouco aqui. O que você pretende fazer para que a gente possa cuidar dessas pessoas e evitar a entrada da droga na Cracolândia ou nas Cracolândias? Porque hoje nós temos várias Cracolândias espalhadas pela cidade. Celso, de fato é um problema grave. A primeira coisa que nós vamos fazer é acabar com esse programa de braços abertos. É um programa fracassado, não funciona. Vamos adotar um programa que é o recomeço do governo do Estado, que propõe e determina a internação clínica dessas pessoas que, lamentavelmente, são vítimas do crack e ter uma ação policial mais efetiva, mais eficiente, junto com o governo federal, Polícia Federal, governo do Estado, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Não faz o menor sentido. Há um ano já tínhamos uma Cracolândia, agora temos 6 Cracolândias espalhadas pela cidade. Aumentou o número de consumidores, o número de traficantes e até o preço da pedra de crack subiu. Ou seja, o programa não funcionou, o atual programa da Prefeitura de São Paulo. Temos que ter a ação policial, a ação de segurança pública com a Guarda Civil Metropolitana e uma ação de internação clínica efetiva e eficiente e o programa Recomeço, que tem clínicas na capital de São Paulo e nas cidades próximas a São Paulo, para permitir que essas pessoas recebam tratamento adequado, tratamento também humanitário adequado, se possível ao lado do seu familiar, e ao lado disso também a sua requalificação profissional, para que ela possa, ao sair desta clínica, ter uma oportunidade de um emprego e retornar à sua casa. Esta é a nossa proposta, Celso. Dória, eu sou uma pessoa, você me conhece, eu não fico prometendo que não pode ser cumprido, né? Diferentemente da Marta, que quer contratar 2.000 médicos e se esquece que tem 20 mil médicos no exercício da sua profissão, ganhando mal, como assim os funcionários da rede de saúde. Por isso, a gente precisa ter propostas aqui que sejam verdadeiras, claras, né, e que sejam aquilo que a gente pode fazer. Na segurança pública, nós vamos fazer os convênios com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, vamos dar equipamentos para as guardas, equipamentos que vão dos veículos ao armamento, que hoje eles não têm, vamos cuidar deles com plano de carreira, que é o que falta ainda para a Guarda Civil Metropolitana, e com ascensão na carreira, trazendo os concursados para a Guarda Civil Metropolitana e mais, fazer mais concursos para aumentar o efetivo e dar segurança à cidade de São Paulo. Celso, correto. O que nós vamos acrescentar é que esses 6.000 agentes da Guarda Civil Metropolitana deixem de multar.
Hoje a especialidade deles é multar, multar, multar. Colocá-los fazendo a Guarda Civil, ou seja, atuando na ronda escolar, que acabou na gestão atual, fazendo a proteção às unidades básicas de saúde, às AMES, às UBSs, aos pronto-socorros dos hospitais municipais, colocando a Guarda Civil Metropolitana de forma integrada com a Polícia Militar e utilizando os radares que só servem para multar, para servirem de câmeras eletrônicas e integrando esses 920 radares ao sistema do Copom da Polícia Militar. Muito obrigado aos dois candidatos. O próximo a fazer pergunta é o candidato Major Olímpio, do Solidariedade. Major, vou sortear o tema aqui. Pancadões. Para quem o senhor gostaria de fazer a pergunta? Para o candidato João Dória. Por favor, candidato João Dória pode retornar. 30 segundos, Major Olímpio. Candidato, para ajudar bastante o sistema de segurança pública, o seu governador sancionou esta semana a lei que criou o Dia do Funk no estado de São Paulo. Era o que faltava para melhorar o sistema de segurança pública. Há um total descontrole em relação à segurança como um todo. Eu quero saber o que o senhor vai fazer em relação aos pancadões. Bem, Olímpio, eu vou lhe chamar de Olímpio. Você tem uma obsessão em relação ao governo do Estado. Às vezes eu acho que você é candidato a governador de São Paulo e não a prefeito. Você deve fixar a sua atenção na capital de São Paulo. Eu reconheço também a sua trajetória, a sua experiência na área de segurança pública, mas vamos focar aqui em São Paulo. As pessoas estão preocupadas com os temas da cidade de São Paulo. Eu sou contra os pancadões. Os pancadões são muito ruins, é uma violência, primeiro a lei do psil, depois a violência às famílias, violência também do ponto de vista daquilo que acontece na periferia da cidade de São Paulo, onde os pancadões atraem bebida alcoólica, traficantes, aliciamento de menores e, infelizmente, também aliciamento de meninas para a prostituição. Mas para terminar os pancadões, além da ação policial, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, é preciso dar alternativas de lazer à população, sobretudo da periferia da cidade de São Paulo, com música, com atividades, porém sem este aliciamento e sem essa perturbação da ordem que, lamentavelmente, acontece com os pancadões. Vamos promover o programa Música nas Praças, Música nas Ruas, mas de forma ordenada, disciplinada e atendendo à necessidade de lazer da população que vive na periferia de São Paulo. Ela tem direito ao lazer, ela não gosta dos pancadões, as famílias não gostam dos pancadões, portanto, nós teremos sucesso ao realizar esta iniciativa de opção de lazer e uma ação policial mais eficiente para coibir os pancadões. Olímpio. A cada vez que eu vou no enterro de um policial, e são muitos agentes penitenciários, funcionários da Fundação Casa, a minha fixação com a omissão do governador aumenta. E os pancadões não é uma questão no Estado, não é uma questão fundamental para a gestão municipal, sim. Nós temos que nos colocar presentes. As atividades, sejam do funk, seja do samba, seja de qualquer ritmo musical, elas têm que estar sob um controle e a proteção da segurança. Então, nos parques, até em áreas de céus, nós podemos, desde que haja um controle, desde que o crime seja combatido, desde que os pais não fiquem desesperados que os seus filhos estão sendo lá aliciados por traficantes. E isso é uma missão do gestor municipal. Olímpio, nesse ponto nós estamos em concordância, estou plenamente de acordo com você, não há discussão nisso. É preciso ter alternativa de lazer, não basta coibir, como tem que ser feito, os pancadões. É preciso oferecer uma alternativa saudável, positiva e controlada de lazer para a população, em especial na periferia de São Paulo. Praças públicas, áreas públicas que não perturbem a população, eventualmente até os céus, desde que forma ordenada, para não haver nenhum prejuízo à escola, que no dia seguinte vai oferecer aula aos seus alunos, pode ser sim uma boa alternativa para acabar com os pancadões e oferecer lazer saudável à população da cidade de São Paulo. Muito obrigado aos dois candidatos. Proibição nem a liberalização dos aplicativos, mas a regulamentação. Significa que os aplicativos na cidade de São Paulo passaram a pagar impostos e outorgas e agora podem ser regulamentados. Por que você vai desfazer o que está dando certo? Haddad, você se engana. Eu não vou desfazer o que está dando certo. Eu vou corrigir o que você fez de errado. Para que a gente tenha transporte coletivo, seja individual de passageiros, individual ou coletivo,
você precisa ter placa vermelha, você tem que obedecer à legislação federal, coisa que você não fez. O Código de Trânsito brasileiro é muito claro, diz que todo transporte de aluguel tem que ter placa vermelha. Então, a primeira coisa que você precisa é regularizar essa situação, regulamentar, acertar, colocar a casa em ordem. Colocada a casa em ordem, você vai definir a quantidade de veículos que vão andar nas ruas, para proteger tanto o taxista como o motorista do Uber, que não tem hoje segurança nenhuma com o seu decreto. Haja visto que se a empresa Uber quiser tirar o motorista do processo, é só desligar no botão. E a segurança dessa pessoa que comprou um carro, que investiu no veículo, que deixou o seu emprego, não existe absolutamente nada. A gente precisa dar condição. Veja que agora a Justiça determinou, e eu já vinha falando disso anteriormente, a Justiça determinou que se diga quantos veículos estão na rua, para evitar a concorrência predatória que está acontecendo. Nenhum lado, nem o outro ganha dinheiro. Está tudo desorganizado. Então, o seu decreto, infelizmente, deu em nada. Ele precisa ser corrigido. Nós vamos corrigir, vamos arrumar a casa para que todos possam trabalhar com segurança e qualidade de vida. Celso, você está desatualizado em relação à decisão judicial. No Tribunal de Justiça, o órgão especial, o relator, já deu o ganho de causa à Prefeitura de São Paulo. A votação vai se realizar definitiva a semana que vem e a Prefeitura, que já cobra outorga e impostos de todos os aplicativos, vai aí, a partir da semana que vem, poder regulamentar o tamanho da frota de todos os aplicativos, como faz com o táxi. Mas não há confusão entre os dois serviços. Táxi é uma coisa, aplicativos são uma outra coisa e a Prefeitura tem um poder regulatório. Informe-se sobre a decisão do relator. O relator deu ganho de causa à Prefeitura, considerando o decreto de regulamentação constitucional, ao contrário do que você está falando. E você, no começo, disse que ia proibir os aplicativos, depois, diante da reação dos consumidores, voltou atrás. Aliás, te cumprimento por essa volta atrás. Haddad, se você visse o primeiro vídeo que eu gravei, você vai ver que eu disse que o decreto estava irregular, porque descumpre a legislação federal. E essa questão não está sendo discutida no Tribunal de Justiça. O que está sendo discutido no Tribunal de Justiça é a quantidade de veículos, que você deveria ter estabelecido logo no começo, com força, com garra, para evitar a confusão que você está vendo aí. Você sabe o que está acontecendo com os taxistas, você sabe o que está acontecendo com os Ubers, trabalhando 14, 15 horas por dia, sem condição de trabalho, por conta do que está vendo na cidade de São Paulo, uma concorrência predatória. É assim que a gente vai continuar tratando as pessoas na cidade de São Paulo? Tempo esgotado, peço aos dois candidatos que voltem aos seus lugares. Nós estamos, então, encerrando o nosso debate. Os 6 candidatos já perguntaram. Então, agora a gente vai para as considerações finais. A ordem foi definida também por sorteio. E a primeira candidata a se